Pronto. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento às aulas passadas, que a gente viu probabilidade e análise combinatória. E hoje a gente vai resolver questões de probabilidade, tá? Então, qualquer dúvida que tenha, pode interromper, assim, perguntar, questionar, né? Quem estiver assistindo a aula gravada, entre em contato comigo pelo Zap, tá? Para tirar alguma dúvida para trabalhar. Todas as questões que a gente vai responder hoje de probabilidade são de provas do Enem. Então, é justamente o perfil de questões que a gente vai encontrar na nossa prova. Sempre cai questão de probabilidade. Sempre é objeto de prova questões de probabilidade. Então, a gente tem que ficar bem atento. Probabilidade, como a gente viu, é aquela relação do que eu tenho disponível, vai ter alguma ação, vai ter alguma situação que vai ocorrer. Então, eu tenho as possibilidades disponíveis, e dentre aquelas possibilidades disponíveis, eu preciso identificar quais são as que atendem àquela necessidade que a gente está construindo, que a gente está pontuando, tá? Então, ficar bem atento ao que a questão traz para a gente. O que é que a gente tem que ter cuidado também? Geralmente as questões de probabilidade, a grande maioria, elas vêm com uma quantidade de informações grande, é uma quantidade grande de informações. Então, a gente tem que ter cuidado para não se perder quando a gente estiver montando, né, montando a nossa solução, quando a gente estiver compilando tudo que foi construído na questão, para poder a gente chegar no resultado. Então, tem que ter toda a atenção nessa situação, nesse contexto, tá? Então, veja, já é uma questão que já pelo tamanho a gente já se assusta. Geralmente as questões de probabilidade têm esse contexto, né, de ser uma questão grande. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados. O que significa dados não viciados? Gente, um dado ele tem 6 faces. E um dado não viciado é porque a chance de cair qualquer uma das faces ela é igual. Ou seja, o que seria um dado viciado? É que tem uma tendência maior de acontecer uma determinada situação, um determinado evento, cair uma determinada face em relação às outras. Então, quando eu digo que ele é viciado, é como se ele fosse um dado preparado. Então, ele tem uma chance diferente, ele não tem uma distribuição igual. E um dado não viciado, ele tem uma distribuição igual. Ou seja, um dado normal, ele tem 6 faces, então, veja, são dados não viciados, nos quais em cada um deles tem 6 faces. Aí, Eduardo, mas todo dado tem 6 faces. Olha, o dado que geralmente a gente joga, ele tem 6 faces. Mas existem dados de quantidade de faces distintas, não só de 6. Então, não é para a gente se surpreender se eu chegar para vocês ao ler uma questão e tem uma questão dizendo que eu tenho um dado que não são 6 faces. Já teve uma prova de um concurso que trazia um dado com 4 faces. E muita gente pensou, não, isso está errado, vai ser errado a questão. Mas existe, são 4 faces triangulares, já não seriam 4 faces, não seriam 4 faces em forma de quadrado, tá? Não formaria um cubo, ele formaria uma pirâmidezinha, e ele teria 4 faces triangulares. Então, o padrão da gente é 6, mas não se assuste, vamos dizer assim, não pense que está errado se ele trouxer para a gente um problema onde o dado não tenha 6 faces, tem uma quantidade de faces diferentes. Então, a gente tem que observar o quê? O que é que a questão está trazendo para a gente de informação para a gente trabalhar com aquela informação? Então, há um número de 1 até 6. Então, eu tenho 6 faces, elas estão numeradas de 1 até 6. Poderia ser figuras, cores, tudo. Então, isso aí é um dado tradicional que tem um número de 1 até 6. Cada um deles, né? Deles quem? José, Paulo e Antônio, jogará 2 dados simultaneamente. Então, ele tem 2 dados, os 2 dados não são viciados, os 2 dados têm 6 faces, numerado de 1 até 6. Então, ele mexeu, jogou. Lembrando que toda vez que a gente fala em probabilidade, a gente fala numa ação que vai acontecer. Então, a gente tem esse contexto. Tudo bem. José acredita que após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Ou seja, depois que eu arremessei, as duas faces para cima vão dar a soma igual a 7. Já Paulo acredita que a sua soma será igual a 4. E Antônio acredita que a sua soma será igual a 8. Ou seja, o que a gente tem aqui, pessoal? Deixa eu colocar aqui o nosso lapisinho para poder pontuar. Veja, no caso, aí a gente tem o quê? José, ele acha que a soma vai dar 7. Paulo acredita que a soma vai dar 4.
E no caso de Antônio, ele acredita que a soma vai dar igual aqui, a 8, tá? Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar a sua respectiva soma é, ou seja, o que é que a gente tem? José acha que a soma é 7, Paulo acha que a soma é 4 e Antônio acha que a soma é 8. O primeiro passo numa questão de probabilidade, gente, é a gente observar o quê? Quem é o cara que vai ficar aqui embaixo? Ou seja, qual é a quantidade de elementos que o meu espaço amostral tem? Qual é o total de elementos que eu tenho de possibilidade de resultado? Observe o seguinte, eu tenho um primeiro dado que ele tem quantas opções? 6. E eu tenho um segundo dado que ele tem quantas opções? 6. Por exemplo, se no primeiro dado deu 1, no segundo dado pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5, pode dar 6. Mas ele deu 1 no primeiro dado. Da mesma forma que deu 1 no primeiro dado, poderia dar 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que é que a gente tem? Puxando para o princípio fundamental da contagem. Eu tenho o total de opções no primeiro lançamento 6 e eu tenho o total de opções no segundo lançamento 6. As situações são independentes. Eu tenho 2 dados que eu vou lançar e o resultado desse aqui não influencia no resultado desse aqui. Então, como eles são independentes, é só a gente chegar nesse ponto aqui e multiplicar. Então, eu tenho 6 opções no primeiro, 6 opções no segundo, isso aqui dá o quê? Dá um total de 36. Então, pessoal, o que é que eu posso dizer? Que o total de opções aqui vai ser 36, o total de opções aqui vai ser 36, o total de opções aqui vai ser o quê? 36. Aí nós temos que observar das combinações, como assim combinação? Ó, pode ser 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. 2, 2 com 1, 2 com 2, ou seja, das combinações possíveis, quantas são as que vão dar 7? Aquela quantidade que vai dar 7 é justamente a que José quer, é que atende o querer de José. Porque esse 36 aqui é o total de opções que a gente tem na situação de lançar um dado 2 vezes ou lançar 2 dados, que é como a gente tem na questão. Então, eu vou ter que identificar quantas vezes o resultado 7 acontece, quantas vezes o resultado 4 acontece, quantas vezes o resultado 8 acontece. Como o denominador dos 3 é o mesmo, mas, Eduardo, cada um quer uma coisa diferente. Por que o denominador dos 3 é o mesmo? Porque a ação que os 3 vão resolver, vão fazer, a ação a ser realizada é lançar 2 dados, um deles. Então, independente da escolha que eles tenham, o resultado da ação vai ser o mesmo. Então, como o denominador aqui é igual, o valor daqui de cima, da quantidade de resultados possíveis, da quantidade de resultados que atende o que ele quer, que for maior, vai indicar a probabilidade maior, a chance maior de acontecer. Ou seja, o que é que a gente tem? No caso de José, que quer que a soma seja 7, a gente já colocou aqui o 36, e a gente viu que para a soma dar 7, eu tenho essa possibilidade, essa e essa, ou seja, eu tenho 6 opções aqui, tá? 6 opções aqui em cima. Para dar 4, pode ser 1 com 3, 3 com 1, 2 com 2, ou seja, eu tenho 3 opções, 3 possibilidades. E para dar 8, eu tenho uma opção, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 opções. Então, quem tem a maior quantidade de opções é justamente José, porque a quantidade de pares que o resultado dá 7 é maior. Tá? A quantidade de pares que o resultado dá 7 é maior. Então, quem tem a maior chance de ganhar, se fosse uma aposta para ver quem ganhava, quem tem a maior chance de ganhar é justamente José. Então, o que é que a gente tem aqui nas alternativas? Sim, lembrando, né? A pergunta que ele tem é, com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar a sua respectiva soma? Então, Antônio. Não, a gente já viu que quem tem a probabilidade de acertar a sua possível soma é José, né? Aí a gente tem aqui que a quantidade aqui vai ser 6, a quantidade desse vai ser 3 e a quantidade desse vai ser 5. Então, a gente tem Antônio, já que a sua soma é a maior de todas as escolhidas. Não. José e Antônio, já que 6 possibilidades tanto para um como para outro, e ainda há 4 possibilidades para Paulo. Não. José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para um como para outro, 2. Não. José, já que são 6 possibilidades. Opa, essa daqui já está.
meu caminho andado para formar sua soma, 5 para formar de Antônio, Antônio foi 5, certo? E Paulo 4. E Paulo 4 não, Paulo 3, né? Paulo 3. E apenas 3 possibilidades para Paulo, certo? Então, a gente tem como alternativa correta nessa questão a letra D. Gente, percebam que essa questão, o contexto dela é, primeiro, a gente encontrar quem seria esse total, em primeiro lugar, e em seguida, a gente observa, isso aqui, ó, é aquela relação da aula que a gente tem, ó, isso aqui é o tenho, certo? É o que eu tenho. Eu tenho 36 opções quando eu arremesso um dado. E essa parte aqui, identificar isso, seria identificar o nosso quero. É o que eu quero que aconteça. Lembrando que a probabilidade de um evento X vai ser justamente essa relação, né? Essa relação entre o que eu quero e o que eu tenho, tá? A gente viu isso na nossa aula de probabilidade. O que é chato numa questão dessa no Enem? É o cálculo que a gente faz? Não. Relativamente o que a gente faz é simples, mas é a dimensão dela, é uma questão longa. Olha só a quantidade de informações que tem nas alternativas, e aí a gente tem que ter todo cuidado para não se confundir e não perder a questão, tá? Então, a gente viu que realmente a alternativa correta é a letra D, que seria José, o que a chance é maior, a probabilidade é maior, já que são 6 possibilidades para formar sua soma, tá? Outra questãozinha. Em uma campanha promocional de uma loja, um cliente gira uma roleta, conforme a apresentada no esquema, almejando obter o desconto sobre o valor total de sua compra. Então, o cara entra na loja. Gente, é interessante quando a gente está resolvendo uma questão dessa, meio que a gente entrar na questão, a gente vivenciar a questão, para poder a gente interpretar, entender melhor. A gente precisa compreender. Numa questão do Enem, não é uma questão que você vai simplesmente decorar e, ó, eu tenho esse valor, vou aplicar isso e pô, frio. Não, a gente não tem uma questão do Enem dessa forma. A gente tem que compreender. Então, o que é que a gente tem? A gente está lá na loja, ele quer o quê? Um desconto. Aí está dizendo que tem uma roleta, que ele vai tirar aquela roleta lá para poder indicar, olha, teu desconto é tanto. O resultado é o que está marcado na região apontada, tá? Na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes, ou seja, são iguais, mesma dimensão. Além disso, o dispositivo impede que a seta venha a apontar exatamente para a linha da fronteira. Então, ela vai pegar, ela vai jogar para uma das duas regiões, tá? Adjacentes que estão coincidindo. O cliente realiza uma compra e gira a roleta. Girou a roleta. Torcendo para obter o quê? Ó, torcendo para obter o desconto máximo. Ou seja, o desconto máximo vai ser o quê? O maior desconto possível na roleta. Tá. E cadê a roleta mal assombrada? Tá aqui. Eu tenho essa roleta daqui, que é a da promoção. Tem essa setazinha aqui, ele não vai permitir que fique na linha aqui, e eu vou girar. Então, a probabilidade em porcentagem de que esse cliente ganhar o desconto máximo com o único giro da sua roleta, então ele vai girar a roleta, é melhor aproximada por. É melhor aproximada por. Gente, primeiro a gente tem que identificar qual é o maior. Porque, por exemplo, se alguém pensasse que era 7, ia ter 2 chances de dar 7, né? Então, a gente tem que observar qual é o maior resultado, 10. Então, esse resultado 10 tem mais algum outro, ou seja, eu quero o maior desconto, então eu quero, qual é a quantidade que eu quero? É um só. Por que é um só? Porque o maior desconto que eu encontrei aqui nessa roleta, que foi 10%, o maior desconto que eu encontrei, que foi 10%, a gente, tá? Esse maior desconto que eu tenho, que é 10%, a gente só tem uma opção com ele, tá? Então, esse desconto de 10%, nós só temos uma opção com ele. Aí, o que é que a gente tem que saber? Ora, eu tenho que saber, para fazer a minha relação, tá faltando o quê? Eu tenho quantas? Como assim, Eduardo? Eu tenho quantas opções? Porque a probabilidade de qualquer situação vai ser a relação. O que eu tenho, que é o total de opções, e o que eu quero, que é aquilo que atende à minha necessidade. Eu já observei que, como a minha necessidade é o maior desconto, eu tenho uma opção. Eu tenho que identificar também quantas são as possibilidades. Eu tenho que ver quantos são, ó, as regiões que podem aparecer aqui para o resultado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse meu tenho aqui, o total de opções, vai ser o quê? Vai ser justamente 12. Então, eu tenho um total de 12 e
só me interessa, já que eu quero o maior, uma dessas regiões. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a nossa relação de probabilidade 1/12, tá? Que quando a gente faz essa divisão, a gente vai encontrar esse valor aqui. É por isso que ele diz um valor aproximado, porque não vai ser um valor preciso, exato, perdão, porque a gente precisou ajustar ele. E aí, o que é que a gente tem? Eu tenho 0,08333, que para passar em porcentagem, tá? E ele diz que quer em porcentagem, Eduardo, ele não colocou aqui que é 8,3%, que é 10%, que é 12,5%, ele não botou o porcento. Tá, ele não botou o porcento, mas ele disse aqui na questão que esses valores que estão nas alternativas, eles estão em porcentagem. Então, a gente tem que transformar. Então, a gente vai transformar esse cara daqui, certo? Fazendo o quê? Multiplica por 100 e divide por 100. Ou seja, quando eu multiplico por 100, eu mando a vírgula para cá, então ele seria basicamente 8,33 dividido por 100, que é justamente o 8,33%. Como ele disse aproximadamente, então, como o resultado é 8,33, o aproximadamente ficaria 8,3. Pessoal, essa é uma questão que o trabalho que a gente ia ter na prova, basicamente, seria dividir 1 por 12. Tá certo? Que seria, pessoal, a gente pegar aqui e fazer o quê? 1 por 12, eu não posso dividir aqui, boto 0, 10 ainda não pode, boto 0, então agora eu vou começar aqui a dividir, ó, 100 por 12, certo? Daria 8, né? Daria 8, 8 vezes 12 vai dar 96, e aí assim a gente vai prosseguindo aqui na nossa divisão. Mas perceba, eita, Eduardo, eu precisaria dividir mais alguma coisa. Gente, se eu cheguei aqui nesse ponto, ó, eu cheguei nesse ponto, tá? Eu cheguei nesse ponto. Deixa até eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu apagar aqui todas as anotações para a gente chamar bem muita atenção. Ah, eu estou com dificuldade aqui para fazer a conta. Então, aqui eu tenho 12, aí deu 0, 0,0, 0. Aqui deu o quê? 8. 8 vezes 12, 96. Ficou 4. Ah, eu preciso continuar essa divisão, gente? Não. Vê, eu só tenho um cara que é 8 alguma coisa. O resto aqui, ó, não é 8. Então, como eu já sei que vai ser 8 alguma coisa aqui, eu já não precisava nem calcular. Eu não precisava prosseguir. Ora, Eduardo, quando é que eu iria precisar prosseguir? Se eu tivesse aqui nas alternativas 8,3, 8,5, 8,8, 8,9, aí eu precisaria saber 8 o que seria. Ora, não é muita cara do Enem, eu já vi isso em algumas organizadoras de concurso, que ela botou lá 8,35, 8,33, 8,39, quer dizer, ela foi para o terceiro algarismo ali, né? O segundo algarismo, ela foi para o centésimo, tá? O segundo algarismo depois da vírgula. Mas nessa nossa situação, a gente já viu que a divisão deu 8 e que nenhuma das outras é 8. Então, eu não preciso entrar no detalhe de, mas eu vou continuar dividindo para ter certeza de qual é, tá? Que, claro, aqui a gente colocaria um 0, né, para continuar. 40 daria 3, daria 36, sobra 4, 40. Aí assim a gente continuaria. Mas eu não precisaria chegar nesse ponto, porque como eu já cheguei que é 8 e os outros não têm, eu já tenho qual é a alternativa correta, tá? Então, a questãozinha de probabilidade do Enem, prova do Enem, e que a gente conseguiria fazer ela de uma forma bem tranquila, tá certo? Bora seguir aqui adiante. Outra questão, vê o tamanho dessas questões, pessoal. Analisa aí, vê quanta informação a gente tem, tá? Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas, tá? Então, vamos dizer, em um total de 100, 20 estavam inconsistentes, tá? 20%. Uma declaração é classificada inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações,
consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores. Constataram que 25% delas eram fraudulentas. Tá? Então, vejam, o que é que a gente tem aí de informação importante? O que é que a gente tem de informação importante? Eu tenho que 25% dessas, ou seja, 25% dessas 20%, tá? Então, vai ser 25% dessas 20%, tá? Eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentavam inconsistências, tá? 6,5% eram fraudulentas. Gente, esse 25% é em cima de 20% que a gente pontuou. Esse 6,25% é em cima de quê? De 80%. Por que de 80%? Porque se 20% são inconsistentes e dessas inconsistentes eu tenho 25%, as 6,25% são em cima das que não são inconsistentes, ou seja, do restante para dar 100. Então, seria desse 80%, tá? Ora, então a gente tem aqui que fazer essa conta. Eu tenho um total de 20%. Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, porque... Apagar. Então, vejam, aqui, 20% do total, aqui a gente tem um total. Desse total, 20%, aí eu tenho dessas aqui, eu tenho 25% que são fraudulentas. E das outras, ó, o total, gente, total sempre vai ser o quê? 100%. Então, se eu tenho 20 aqui, para dar 100%, eu teria quanto? 80%. Desses aqui, eu tenho 6,25%, tá? Ou seja, o que é que a gente tem? 20%, 25% são fraudulentas, isso me dá um total de quanto? 5%. 80% dessas 6,25% são fraudulentas, quando eu faço a conta, me dá um total de quanto? 5%. Então, eu tenho as inconsistentes fraudulentas, 5%. As consistentes fraudulentas, 5%. Tranquilo? Aí a gente observa. Qual é a probabilidade, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho que ela é fraudulenta, ela pode ser consistente, tá? Ou inconsistente. Se for consistente, eu tenho um total ali que deu 5%. Se for inconsistente, eu tenho um total que foi 5%. Eduardo, como é que eu vou saber? Veja, fraudulenta ela já tem esse tamanho. E aí eu quero saber se foi inconsistente. Vai ser o quê? Vai ser aquela mesma relação que é eu quero sobre o que eu tenho. Qual é o total que eu tenho? Eu estou dizendo a vocês que eu tenho um total das fraudulentas, ou seja, eu tenho 10%. E dessas fraudulentas, quantas são as inconsistentes? 5%. Tranquilo? Perfeito? Então, a relação é de 5 para 10. Essa relação de 5 para 10 é a mesma coisa que 1 para 2, que é a mesma coisa que 0,5. É por isso que eu tenho esse contexto aqui, tá? Esse contexto aqui deu 0,5, que se fosse em percentual, seria 50%. Tá certo? Mas, Eduardo, não são só 5%? Sim, mas a partir do momento que ele definiu que era fraudulenta, ele pegou o nosso universo total, então o nosso universo total deixou de 100%, para ser o quê? 10%, que é o total de fraudulenta. Então, a gente fez o quê? Alterou o nosso espaço amostral, a nossa quantidade total de opções. Tá certo? Tranquilo? Vamos para outra, gente? Uma senhora acaba de fazer
uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida. Nossa, está grávida de quê? Quadrigêmeos. Quadrigêmeos, ou seja, são quatro filhos que ela vai ter, né? 4 bebês, tá certo? Qual é a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas? Então, a gente vai pegar, nascerem 2 meninos. A melhor forma quando a gente tem uma situação dessa, porque, veja, a gente vai ter 4 opções, certo? Para cada opção dessa, a gente tem 2 alternativas. Pode nascer o quê? Pode ser menino e menina. Então, o total de opções que a gente vai ter, ó, como para cada uma dessas eu vou ter 2, então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Vezes 2, 16. Ou seja, a gente teria 16 possibilidades, 16 possibilidades diferentes, 16 possibilidades diferentes de arrumações aí. São todos meninos, são todas meninas, são 2 meninos, 2 meninas, primeiro menino, depois... Aí, assim, a gente tem todas essas reorganizações. Para a gente fazer isso daqui, tentando analisar, a gente vai ver um pouquinho depois, pela quantidade de opções, a gente teria uma ramificação muito grande. Porque se fosse, por exemplo, um casal vai ter 2 filhos, aí eu poderia dizer o seguinte, ó, vamos dizer que isso aqui é menino e isso aqui é menina. Então, poderia ser menino, 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 menina. Menina, menino, e menina, menina. Então, a gente tem aqui, ó, M com M, Mzão com Mzão, Mzão com Mzinho, aqui Mzinho com Mzão, e aqui seria Mzinho com Mzinho. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades, se fossem 2 filhos. 4 possibilidades, tá? No que são, aí eu tenho, ó, 4. No que são 4 filhos, cada um aqui independente, então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, seria 16. Eu posso resolver formando esse diagramazinho? Posso, mas em regra vai ficar mais complexo. Aí, como estratégia, a gente tem para trabalhar aqui a questão do binômio de Newton, tá? Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia, descobre que está grávida, com a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas. Ou seja, aqui eu vou dizer que é a probabilidade de ser menino, aqui eu vou dizer que é a probabilidade de ser menina. Aqui vai ser o quê? A quantidade de filhos que ela vai ter, que no caso são 4. Eu vou ter que escolher como referencial ou o menino ou a menina. Aqui nessa situação, coincidiu de serem 2 meninos e 2 meninas, então é meio diferente. Mas eu poderia ter, por exemplo, a probabilidade de ser 3 meninos e 1 menina, de ser 4 meninos e nenhuma menina. Então eu vou ter que escolher um dos 2 para ser o referencial. Como eu vou pegar aqui? Ele falou, simplesmente pelo fato de ter falado primeiro no menino, eu vou colocar primeiro aqui. Então, eu vou colocar, quantos vão ser os meninos aqui? 2. Eu quero de 4 bebês, de 4 filhos que vão nascer, de 4 bebezinhos, 2 sendo menino. Então, o que é que acontece? Eu tenho a probabilidade de ser menina, a probabilidade de ser menina. Aqui vai ser 2, e esse cara daqui, pessoal, vai ser a diferença, ou seja, eu tenho 4, mas eu já estou selecionando que são 2 meninos, então aqui também ficaria o quê? 2. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é a combinação, que seria pegar o N fatorial, o K, que é a quantidade que eu estou selecionando para ser menino, e a diferença. Quando a gente vem aqui para executar a conta, né? Quando a gente vai executar a conta, eu tenho 4, porque são 4 bebês, aí eu faço aqui 2, porque eu estou escolhendo 2 meninos, e essa separação aqui. O que é isso? É a probabilidade de ser menino, que é 1/2, e a probabilidade de ser menina. Como eu estou selecionando 2 meninos aqui, eu coloco esse, e aqui é a diferença, o total de 4, aí eu faço isso. Eduardo, se ele dissesse que queria 3 meninos e 1 menina, aí a gente ia fazer o quê? Aí nesse campo aqui, nesse lugar, eu ia colocar 3, aí ia ser, eu tenho um total de 4, mas a quantidade de menino foi 3, então qual é que seria o resultado aqui? Seria 1, certo? E aqui eu teria 4, que eu escolho 3, e aqui é 4 menos 3, que daria 1. E aí, ela é interessante porque quando a gente tem, e aí eu vou mostrar a vocês mais ou menos o pensamento que a gente teria para expandir a partir de uma ramificação, ficaria uma situação maior, mais complexa. Então, trabalhar com essa parte aí da parte binomial ajuda a gente a resolver. Eduardo, como é que poderia aparecer isso aí? Eu poderia ter uma situação de dado
Eu vou arremessar um dado e quero saber a questão de dar um número, por exemplo, um número que seja múltiplo de 3. Quando eu arremesso um dado, quais são os múltiplos de 3? O 3 e o 6. Então, eu teria a probabilidade de dar um múltiplo de 3, que é aquele que eu quero, que seria esse campo, seria 2 de 6. E não dar um múltiplo de 3, seria 4 de 6. Aí eu quero, quando arremessar um dado, dar um múltiplo de 3, no arremesso de 5 dados. Então, esse cara fica 5 dados, ou então um dado 5 vezes, seria semelhante, tá? Esse cara ficaria 5. E aí eu vejo, para dar aquelas situações, são 2 situações que atendem, tá? E aí a gente vai para que sejam, vamos dizer, das 5, sejam 3 que sejam um múltiplo de 3. Então, aqui a gente tem 3 resultados. Aí a gente vai construindo. Então, é melhor do que a gente pegar e montar um diagrama para encontrar isso, tá? Então, aqui a gente fez, deu o outro. Aqui eu tenho 4 menos 2 dá 2, então o 4 eu ia expandir 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, e esse 2 fatorial eu pararia com esse e ficaria sobre 2 fatorial. Então, esse cara daqui ficou 6, e aqui eu multipliquei, né? 4 com 4, 16. Simplificando, ficou 3/8, que é justamente a resposta da letra D. Ah, Eduardo, como é o negócio de diagrama que você disse, olha, eu poderia fazer o seguinte: o primeiro nasceu, pode ser menino e menina. O segundo pode ser menino, pode ser menina. O terceiro pode ser menino, pode ser menina. 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 O quarto pode ser menino, pode ser menino. Pode ser menino, pode ser menina. Pode ser menino, pode ser menina. Pode ser menino, pode ser menina. Vejam que aqui a gente já está até sem ter direito onde colocar, né? E o lápisinho ainda está fazendo essas linhazinhas. Pode ser menino, pode ser menina. Pode ser menino, pode ser menina. Ou seja, a gente viu que aqui a gente vai ter 16 linhas. E aí a gente teria que ver, por exemplo, esse caso aqui, ó, é menino, 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 menino. São os 4 meninos. Ele não iria atender. Esse aqui tem uma menina só. Esse daqui tem menino, menino, menina, menina. Esse aqui atende. Então, esse aqui seria um. Então, a gente teria que montar o diagramazinho aqui, tá? Que na hora da prova, às vezes, a gente não tem o espaço suficiente para fazer isso, tá? A gente não tem o espaço suficiente para fazer isso, e às vezes a gente acaba perdendo mais tempo. Mas essa é uma situação que ela é mais assim, ela é ilustrativa. A gente vai montar, vai estruturar e vai ver quem é que está, quem é que não está, como é que a gente vai resolver o problema nesse aspecto, tá? Agora, se a gente lembrar daquela relação binomial, ela vai ser mais prática, ela vai trazer o resultado de uma forma mais prática para a gente calcular, tá certo? Bora ver outra. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas, veja, ele vai escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma mesa. Então, tem 5 moedas aqui, ele vai lançar. Tentando acertar qual é o resultado. Cara ou coroa sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele tenha, que ele pode escolher, sejam diferentes e sejam com essa característica. 2 delas têm cara a cara. Então, eu tenho 2 moedas que têm cara a cara. Uma moeda tem coroa a coroa. Uma moeda tem coroa a coroa. 2 delas são normais, ou seja, tem cara coroa, tem cara coroa. Tá certo? E aí, o que é que ele quer? Nesse jogo, qual é a probabilidade do apostador obter de um lado, uma face no lado superior da moeda lançada por ele? Gente, nós podemos resumir essa questão numa análise simples. Ó. Ele quer que o resultado para cima seja cara. Aí, o que é que a gente tem? A gente tem quantas faces? Ou seja, a gente tem quantas faces que são possibilidades de ficar ali para cima, né? Nós temos... Oi. 4? Seriam 4? Não, quantas faces a gente tem? Vê, Alice. Quantas moedas eu tenho? 5, né? Cada moeda dessa que eu tenho, ela não tem 2 faces? Eu vou jogar uma moeda.
Então, Verdade. quantas faces eu tenho no total aí? Eu tenho 10. 10. Aí dessas 10, a gente tem que lembrar, ó, eu tenho duas que tem cara a cara, eu tenho duas que tem cara a cara, eu tenho uma que tem coroa coroa, eu tenho uma que tem cara coroa e a outra que tem cara coroa. Ou seja, quantas faces que são as possibilidades que eu tenho? Porque eu vou jogar, ela vai cair com a face para cima. Então, quantas faces eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 faces. Isso aqui é o que eu tenho. Ah, mas ele quer o cara, que eu estou chamando aqui na minha conta, eu estou chamando o cara de K. Ele quer o cara, então ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem 6 faces que, se caírem para cima, atendem a necessidade. Então, eu tenho essa relação de 6 por 10. Eita, Eduardo, não tem 6 por 10? Sim, não tem o 6 por 10, mas pode ter o quê? Pode ter justamente uma 3 por 5, né? multiplicação. Eu posso dividir os 2 por 2, vai dar o quê? Vai dar 3 por 5. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2, lembrando que simplificar é dividir tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, tanto o cara que está em cima como o cara que está embaixo, pelo mesmo valor. Então, 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho aqui 3 quintos, ou seja, letra C de central. Letra C de central. 3 quintos, certo? De central. Ora, lembrando, duas delas tem cara a cara, uma delas tem coroa a coroa, duas delas são normais, certo? Então, a gente vai ver, só para lembrar, ó, cara a cara, coroa a coroa, cara a coroa, cara coroa. Total de faces, 10. Dessas 10 faces que atendem a minha necessidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10. Na simplificação, 3 quintos. Tranquilo? Alice, até agora tranquilo? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Tô tranquila até agora. Tudo questão do Enem, tá vendo? Essas questões aí a gente acertava tudinho, né? É verdade. Ó, Não sei na hora, né? não, mas é só treinar, Alice, é só treinar. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento, tá? Uma empresa sorteia prêmios entre os seus funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de 20 empregados dessa empresa que tem de 25 a 35 anos trabalhados, tá certo? Ou seja, o número de empregados aqui, a gente tem, ele já disse para a gente que o total de empregados que são relacionados aqui, são relacionados 20 empregados, e aqui é o tempo de serviço. Trabalha lá 25 anos, 27, 29, 30, 32, 34 e 35, certo? Aí o que é que a gente tem aqui? A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem, tá? De uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então, ele chegou aqui para esses 20 trabalhadores e escolheu 2 de forma aleatória. Qual é a probabilidade de que ambos, ou seja, os 2 que vão ser sorteados, tenham 34 anos de trabalho? Ou seja, eu quero saber a probabilidade, eu vou sortear 2 empregados, e eu quero saber se 34 anos o primeiro de tempo de serviço e o segundo tem que ter o quê? 34 anos também de tempo de serviço. O que é que a gente tem que lembrar? Que toda vez numa questão de probabilidade que eu estou falando mal assombrado do I, eu estou relacionando isso com multiplicação. Então, tem que acontecer, o primeiro tem que ter 34 anos e o segundo tem que ter 34 anos, tá? Isso aí é uma situação que tem que ocorrer. O primeiro tem que ter 34 anos de serviço e o segundo tem que ter 34 anos de serviço. Aí a gente vem, ora, eu tenho a probabilidade dos dois com 34. O primeiro tem que ter 34. Então, quantas opções eu tenho para o primeiro? Eu tenho um total de 20 e eu vou sortear um. Eu vou sortear um de que universo? Desse universo aqui.
Ou seja, eu quero que ele atenda a esse. Então, eu tenho quantas opções que atendem o que eu quero? 5. Como eu disse i, então aqui vai ser vezes. Aqui, vai ser 20 também? O que é que tu acha, Alice? Se eu coloco 20 aqui, eu continuo colocando 20 aqui, o que é que tu acha? No caso, eu colocaria 19. Perfeito. Por que que a gente coloca 19? Porque a gente tinha 20 empregados, mas a partir do momento que eu sorteei um, então naquela minha, vamos dizer que eu estou com uma caixinha que tem o nome dos 20 empregados. Aqui está o nome de 20, mas a partir do momento que eu sorteei um, eu já não tenho mais 20, né? Então, nesse contexto aqui, aí o que é que a gente vai fazer? Nessa situação, a gente tem 5 de um total de 20, que foi o primeiro a ser sorteado. Como eu disse que queria aqui com 34 anos e com 34 anos, então eu vou multiplicar. Aqui já não vai ser mais 20, vai ser 19. Eduardo, e agora? Eu coloco aqui 5? Não, veja, eu tinha 5, eu sorteei um, aí agora eu teria esse campo aqui, ficou quanto? Ficou 4. Então, nesse contexto aqui, aqui ficou 4. Aí, o que é que a gente tem aqui nesse contexto? 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Dividido por 20 dá 1. Ou seja, aqui eu tenho 1 de 19. Tá? Então, muita gente nessa questão acabou perdendo porque colocou aqui como 20 e aí a resposta tinha ficado 1 sobre 20. E, gente, tem gente que fica com trauma de assinar a letra A, porque eu digo. Mas, geralmente, a questão, quando tem uma possibilidade de erro, se a gente pensar alguma coisa que não seja o correto, ela vai vir logo na letra A. Então, quem não prestou atenção e não diminuiu uma unidade aqui, permaneceu com 20, teria a resposta na letra A. Então, muito cuidado, porque aqui não pode ser 20, porque a partir do momento eu tenho 20 pessoas. Mas quando eu tirei uma pessoa, claro, fiquei com 19. É por isso que aqui fica 19. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Então, a gente tem como resposta esse daqui, 1 sobre 19, porque primeiro a gente tinha 5 pessoas de um total de 20, tirei uma pessoa lá, fiquei com 4, e como eu tirei, eu tenho 19. Aí aqui eu tenho 20, que é o 5 vezes o 4, 20 vezes 19, eu cortei 20 com 20, eu fiquei. Eita, agora apareceu essas linhas aí, mal assombradas. 1 sobre 19, que está na letra B. Tranquilo? Bora lá, pessoal? Olha aí. Uma locadora possui disponíveis, tá? Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Desses 20% são da cor branca, ou seja, eu tenho um total de 120. Aí ele diz que 20% desses 120 são da cor branca. 40% são cinza. Então ele já está pegando aqui, ó, 40% cinza. 16, não é 16%, são 16, ó, não vou botar o porcentagem, vermelho. E o restante, que aqui a gente ainda não sabe qual seria o restante, de outras cores, tá certo? Então, eu tenho esse contexto aí, eu tenho esse contexto que a gente construiu, tá? O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor. Ou seja, para esse cliente, só não pode ser a cor vermelha. E ficaria contente com qualquer outra cor. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Ou seja, ele vai disponibilizar o veículo lá e aí ele não está olhando essa questão da cor que o cliente escolheu. Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade do cliente ficar contente com a cor do veículo? Veja, gente, nós temos aqui um total de 120, tá? Então, o que foi que a gente viu? 20% da cor branca. Então, eu tenho 20% branco, tá? 40% cinza. 40% cinza.
16, ó, não é 16%, 16 vermelhos. E X, que eu ainda não sei aqui, ó, eu tenho 60%, 16, ele é o quê? 10%, né? E sobra 4 aqui, que vai ser 33, né? É 13, alguma coisa por cento, que com 60 vai dar 73 alguma coisa por cento, tá? Aí aqui a gente tem o quê? A gente tem o nosso X que vai completar outras cores. Mas o que é que ele quer? Ele quer ficar contente. Então ele vai ficar contente desde que não seja vermelho. Ah, Eduardo, eu vou ter que calcular exatamente quanto é esse percentual, eu vou ter que calcular quanto é esse negócio? Não. Veja, essa questão, ela traz dois pontos importantes para que a gente fique acordado quanto a isso. Muitas vezes a gente se acostumou a resolver uma questão onde tudo que foi colocado nela, que foi disponível nela, eu tenho que usar para fazer a conta. Então, eu teria que usar o 20%, 40%, o 16%, encontrar qual é o outro. Não necessariamente. A gente tem que resolver o problema. O problema é, ele quer ficar contente. Ele fica contente o quê? Se não for vermelho. Se for vermelho, ele fica chateado. Mas se não for vermelho, qualquer cor que seja, ele fica contente. Então, o que é que a gente precisaria de fato fazer conta aqui? 120 menos 16. Ou seja, eu tenho o quê? 104 opções atende a prerrogativa que ele vai ficar contente. De um total de quanto? De um total de 120. Lembrando que a probabilidade vai ser o que eu quero sobre o que eu tenho. Nesse caso aqui, a probabilidade vai ser, olha, eu quero 104 opções. De quantas? De 120. Então, é por isso que eu teria essa alternativa E como a nossa resposta correta. Tranquilo? Perfeito? Então, seria o 104 sobre 120. Porque eu tenho um total de 120, só não me agrada, só não ficarei contente se for vermelho. Então, eu tirando esses 16, eu tenho 104, e aí a minha relação entre o que eu quero e o que eu tenho vai ser, eu quero 104 opções, de um total que eu tenho 120, que está representado na nossa letra E. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Bora para cá. O gerente de uma empresa sabe que 70% dos seus funcionários são do sexo masculino, tá certo? Então, a gente tem, que a empresa sabe, tá? O gerente sabe que a sua empresa tem 70% que são do sexo masculino, tá certo? Tranquilo, gente? Aí, o que é que a gente tem que observar nesse aspecto? A gente tem que montar, toda vez que eu tenho uma informação, eu tenho que montar o que é complementar. Então, como eu estou dizendo, o gerente de uma empresa sabe que 70% são do sexo masculino, então 30% do sexo feminino. Então, a gente tem que compor essas informações que elas estão implícitas no problema. E foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é 5%, 5% dos homens, tá? Então, veja, 70% é do sexo masculino. Então, 5% dos homens são fumantes e 5% das mulheres são fumantes. Ah, então a quantidade de fumantes homens e mulheres é a mesma. Não, é 5% e 5%, mas a gente tem que observar o quê? Eu tenho que observar 5% em relação a qual valor total, tá? Qual é o montante que a gente tem naquele contexto. Então, o 5% de uma coisa maior vai ser um número o quê? Maior. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um funcionário, verificou-se que tratava-se de um fumante. Então, a gente selecionou e viu que se tratava, que se relacionava com um fumante. Tá certo? O que é que a gente tem? Qual é a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Gente, 70% são homens, e aí eu vou pegar o quê? 5% desses homens são fumantes. Isso aqui vai dar o quê? 10% daria 7, e como é 5 é metade de 10, vai ser metade de 7, vai dar quanto? 3,5. 3,5% na empresa é homem fumante, tá certo? 30% vai ser de mulheres, e desse aqui eu tenho 5%. Ora, 10% seria 3, 5% é a metade. Então, metade de 3 dá o quê? Eu tenho mulheres aqui, vai dar o quê? 1,5, tá? 1,5%. Ou seja, o total de fumantes na empresa é
5%. A gente sabe pela questão que foi selecionado um fumante. Aí eu quero saber, dentre esses fumantes, que é um total de 5%, qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? Então, a gente tem aqui, ó, probabilidade de ser do sexo feminino. A gente sabe que o total de opções que eu tenho vai ser 5%, e as mulheres que são fumantes compõem do total o quê? 1,5%. 1,5%, certo? A gente compõe aí 1,5%. Claro, a relação da probabilidade vai ser essa relação aqui. Então, eu já tiro esse cara e eu já tiro, pessoal, eu já tiro 50%, porque 50% seria o quê? 2,5 sobre 5%, né? Então, a gente teria essa característica aí para pontuar, certo? Eu poderia também já identificar aqui também, fazendo uma conta, ó, que 10% dos 50% aqui seria meio. Então, como eu tenho 1,5, eu tenho 3 vezes esse valor, então eu já poderia chegar a essa conclusão, que teria que ser o quê? 30%. Porque, encontrando quem é 10% de 5, que é meio, 1,5 é 3 vezes. Então, 3 vezes 10%, 30. Tá. Mas, Eduardo, se eu não tivesse percebido isso, eu poderia fazer a conta. 1,5 dividido por 5. Esse cara daqui seria o quê? 1,5 dividido por 5. Aí a gente vai dar o quê aqui, gente? 15. Como é que a gente faz essa divisão? Igual a quantidade de números que eu já vi. Então, fica 15 e 5. Ó, um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, eu passei até aqui 15 e 50. Como esse cara daqui é menor, eu botei 0, né? Eu botei 0, vírgula, e aí ficou 150. 150 dividido por 50 dá quanto? 3. Então, aqui a gente vai ficar com o resultado dessa conta 0,3, passando para a porcentagem, já que ali está em porcentagem, multiplica por 100, fica 30%. Então, a gente tem aqui esse cara que vai ser 30%. Tranquilo? Vamos agora para a nossa última questão. Deixa eu ver aqui a hora. A hora está tranquila ainda. Está tranquila a hora. Então, vamos para a nossa última questão aqui de probabilidade. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos, ou seja, eu tenho um grupo de 500 ratos, para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz. O teste não é totalmente eficaz. Podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença. Então, 100 ratos estão doentes. Dos 500, eu tenho 100 ratos que são doentes, tá certo? E 20 ratos saudáveis com resultado positivo. Esses 100 ratos que estão doentes, são os doentes que estão dando resultado positivo. E a gente ainda tem mais 20 que são saudáveis, né? Possuem o resultado positivo. E 40 ratos são doentes com resultado negativo. Certo? Então, a gente tem 40 ratos que são doentes com resultado positivo. Então, esse aqui é o total que deu positivo, que seria o positivo que realmente é positivo e o positivo que é errado. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 120 que tem um resultado positivo. Tá certo? E eu tenho os outros, dentro desses 500, que tem um resultado negativo. Tá certo? Eu tenho esse contexto. Então, bora lá. Um rato foi escolhido a casa e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Tá certo? Seu resultado deu negativo. Tá? Perceba. O que é que a gente tem aqui? Eu tenho, tá? Esses 100 são os que estão doentes, né? Vou reformular aqui. Esses 100 são os que estão doentes. E aí a gente tem 40 desses doentes que
deu o resultado negativo. Então, vamos reformular aqui a nossa continha. Espera aí, para a gente interpretar direitinho. Eu tenho 500. Desses 500, tem 100 que estão doentes. É isso? Vamos fazer a continha aqui. Então, um teste poderia dar um retrocesso, uma doença, aplicou-se um grupo detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, pode existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se que 100 possuem a doença. Então, 100 possuem a doença. 20 ratos são saudáveis com resultado positivo e 40 ratos doentes, tá? Com o resultado negativo. Então, o que é que acontece aqui? Desses 100 que estão doentes, esse aqui estão doentes. 40 deram resultado negativo e 60 deram resultado positivo. Aí aqui a gente tem o quê? 400 ratos que não estão doentes. Não doentes. O que aconteceu? O que foi que aconteceu com esses aqui? 40 são doentes com resultado negativo e 20 são saudáveis com resultado positivo, tá? Então, eu tenho que 20 são saudáveis com resultado positivo. Então, eu tenho quantos? 380 que são saudáveis e deu resultado negativo. Tá certo? Então, a gente tem que quebrar bem direitinho isso aqui para que a gente não se confunda na hora de colocar, tá? Vamos, como essa parte é chatinha, vamos recapitular ela aqui. Tá? Lembrando, o que a gente tem? 500. Desses 500, ele disse, tem 100 doentes. E tem, consequentemente, se são 100 doentes, são 400 saudáveis. Desses 100 doentes, o que a gente tem? 60, o resultado deu correto, deu positivo. Mas ele disse que dos doentes, 40 deu o resultado negativo. 40 deu o resultado negativo. Aqui, esse caso aqui, o que acontece? 20 deram um resultado positivo. E 380 deram um resultado negativo. Que é o resultado que deveria dar mesmo. Então, eu tenho essa construção aí, que foi o que a questão... Eduardo, de onde foi que você adivinhou isso? Eu não adivinhei. Isso aí foi a questão que disse para a gente, tá? Então, veja, um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado é negativo. Então, se o resultado foi negativo, ó, esses ratos deram negativo e esses ratos deram negativo. Então, o que é que eu tenho? Um rato que teve o resultado o quê? Negativo. 40 com 380 deu quanto aqui? 420. Certo? E aí, eu quero saber qual é a probabilidade desse rato ser saudável. Realmente ser saudável. Ou seja, porque eu tenho, nesse grupo aqui, ratos que o resultado deu negativo e eles estão o quê? Doentes. Porque aqui é o que é doente e aqui é o que não é doente, ou o que é saudável. Então, eu tenho esses 40 que estão doentes. Mas eu quero saber qual é a probabilidade dele estar saudável, ou seja, não estar doente. Então, são esses negativos aqui, que são os negativos verdadeiros, vamos dizer assim. Então, eu tenho 380. Então, eu tenho a probabilidade, vai ser 380 sobre 420. Eu posso simplificar esse com esse. Ficou 38 sobre 42, que não tem ali a resposta, mas aí eu posso simplificar também, que eu vou dividir, que vai dar quanto? Dividindo por 2 dá 19, dividindo por 2 dá 21. 21, tá? Deu essa questão aqui, que vai ser 21. Ou seja, não está aparecendo aqui porque ficou... Pronto, botei aqui 1. Aí eu tenho aqui como alternativa correta 19 sobre 21. Tá certo? Que seria a nossa resposta. Lembrando, essa daqui é bem complexa, vamos fazer aqui, ó, 500. Desses 500, 100 estão doentes e 400 saudáveis. Desses 100 que estão doentes, o que a gente tem? 60 deu o resultado que ele está doente mesmo, que é positivo, mas 40 deu o resultado errado, que é o quê? Negativo. Desses 400 que estão saudáveis, 20 deram o resultado errado, ou seja, eles estão saudáveis, então era para dar negativo, deu positivo, é o resultado errado. E 380 deu o resultado certo mesmo, que é negativo.
Então, ele disse, foi feito o sorteio e deu que o cara lá foi negativo. Ou seja, negativo pode ser um negativo desse ou um negativo desse. Que dá quanto? 420, que é o total, juntando esse negativo com esse. Mas aí eu quero saber qual é a probabilidade desse rato ser saudável, ou seja, o resultado negativo ser realmente negativo. Então, eu tenho esse 380. Que aí eu corto esse com esse, eu fico 38 com 42, que a gente viu que simplificando deu esse daqui. Tranquilo? Perfeito? Gente, com isso a gente fez uma quantidade de exercício boa sobre probabilidade, tá? Era a proposta que a gente tinha, resolver algumas questões de probabilidade hoje. Na próxima aula eu vou ver se eu trago algumas questões de análise combinatória e eu vou mesclar, eu vou ver se eu trago algumas outras questões também, porque como a gente está cada vez mais perto da prova, quanto mais assuntos a gente trouxer, melhor. Eu trabalhei bastante essa questão de, tanto a questão de probabilidade como análise combinatória, porque são dois assuntos que são mais rigorosos e tem mais detalhes, tá? Então, eu estou gravando a aula, eu vou disponibilizar, porque algumas pessoas não puderam vir. Quem pôde vir, assiste de novo, fica bem à vontade, tá? Tem alguma dúvida, Alice? Não, professor, deu para entender tudinho mesmo. Tudo direitinho? Ângelo, você entrou quase agora, aí eu acho que vai ter que recapitular com a aula gravada para poder verificar, né? Então, infelizmente, a gente já está concluindo aqui o assunto, tá certo? Então, na próxima quinta-feira, a gente continua com mais resolução de questões, tá? E qualquer dúvida que tiver, eu vou passar uma listazinha de exercícios para vocês também, e aí qualquer dúvida que tiver, vocês ficam à vontade, tá? Pode perguntar a mim lá no grupo, meu zap tá lá, e fica bem à vontade. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, boa noite. Até a próxima semana. Deixa eu aqui interromper a nossa gravação.